Toda a Copa do Mundo começa com os mesmos favoritos. A imprensa escreve os mesmos artigos sobre quem vai ganhar. Mas quando a bola rola, tudo pode acontecer. E 8 vezes na história das Copas do Mundo, o script foi rasgado na frente de milhões de pessoas. Campeões mundiais eliminados por times que ninguém sabia que existiam. Nações inteiras frustradas por ter que esperar mais 4 anos para poder sonhar com a taça. Essas são as maiores zebras da história das Copas. Arábia Saudita e Argentina. A Argentina chegou à Copa de 2022 no Catar como uma das maiores favoritas do título. Recém-campeã da Copa América e vinha de 36 jogos invicta, a segunda maior sequência da história das seleções. Tinha Messi, Di Maria, Lautaro, Depou. Já a seleção da Arábia Saudita era número 51 no ranking da FIFA, com todos os jogadores atuando em clubes sauditas. Era praticamente o time do Al Hilal. No comecinho do jogo, 9 minutos, o Messi converteu de pênalti, 1-0. No primeiro tempo, a Argentina ainda teve 3 gols anulados pelo VAR, 2 do Lautaro e 1 do Messi. O placar ficou em 1-0 e parecia tudo tranquilo. No segundo tempo, a Arábia Saudita mudou completamente. 2 minutos depois do intervalo, o empate. 5 minutos depois, o Al-Dawsari, considerado craque do time, camisa 10, fez uma finta, chutou no ângulo, golaço, 2-1. A Argentina pressionou até o apito final e não conseguiu. O estádio, que tinha 88 mil pessoas, a maioria torcendo para a Argentina, ficou em silêncio. Uma empresa de dados calculou que a probabilidade da Arábia Saudita vencer era de menos de 9% e é considerada estatisticamente a maior zebra da história das Copas do Mundo. A Argentina se recuperou, venceu todos os jogos seguintes e foi campeã do mundo. Coreia do Sul e Alemanha. Em 2018, na Rússia, a Alemanha chegou como tetracampeã mundial. O título mais recente tinha só 4 anos, conquistado aqui no Brasil. Na fase de grupos, perdeu para o México e venceu a Suécia nos acréscimos. Chegou no último jogo, precisando apenas de uma vitória contra a fraca Coreia do Sul para avançar. A Coreia do Sul já estava eliminada, não tinha nada a perder. A Alemanha dominou o jogo todo, teve mais de 70% da posse de bola e no primeiro tempo não fez o gol. Aos 48 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, a Coreia abriu o placar numa sobra de escanteio. O árbitro chegou a anular por impedimento, mas depois que o VAR revisou, foi validado. O desespero foi tamanho que o Neuer, o goleiro, abandonou completamente o gol e foi pro ataque em busca do empate. A Coreia então puxou o contra-ataque e o Son recebeu o passe com um gol completamente vazio, 2-0. A Alemanha terminou a fase de grupo em último lugar, atrás até da Coreia do Sul, que também foi eliminada. Era a primeira vez em 80 anos que os alemães caíam na fase de grupos. Primeira vez desde que os grupos foram criados no torneio. Costa Rica e Itália. Ei, Copa do Mundo chegando, a gente soltando só vídeo top e você ainda não tá inscrito por quê, cara? Olha esse gráfico aqui, quase ninguém que assistiu os vídeos se inscreveu. Dá uma moral aí pra gente, galera, por favor. No sorteio da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o grupo D reuniu 3 campeões mundiais, Uruguai, Inglaterra e Itália. A imprensa batizou de Grupo da Morte. E a Costa Rica foi colocada no grupo como 4º time, o saco de pancadas. No primeiro jogo, a Costa Rica virou sobre o Uruguai de Soares e conseguiu vencer por 3-1, surpreendendo todo mundo. No segundo jogo, encarou a tetracampeã italiana, com Buffon, Pirlo, Chiellini, Balotelli. Na Arena Pernambuco, em Recife, aos 44 minutos do primeiro tempo, Júnior Dias cruzou da esquerda e o Brian Ruiz concluiu de cabeça. A bola bateu no travessão, entrou e saiu. O árbitro hesitou, mas a Goal Line Technology confirmou. Era gol. A Itália pressionou o segundo tempo inteiro e o Keylor Navas fechou o gol. 1-0 placar final e a Costa Rica avançava em primeiro lugar no grupo. Com isso, eliminava a Inglaterra. Uruguai, Inglaterra e Itália, 3 campeões do mundo, e o primeiro lugar do grupo ficou com a Costa Rica, que terminou a fase de grupos invicta, com 7 pontos. Ainda foram as quartas de final, o jogo ficou 0-0 por 120 minutos contra a Holanda e nos pênaltis, o técnico da Holanda substituiu o goleiro e colocou o Tim Krul, especialista em pegar pênaltis, e ele foi lá e acabou com a festa da Costa Rica. Senegal e França. Em uma história muito parecida com a da Argentina que eu acabei de falar, a França chegou à Copa de 2002 na Coreia e no Japão como campeã do mundo, do título de 98. Também campeã europeia, na Eurocopa de 2000. Era um timaço, Thierry Henry, Trezeguet, Vieira, Desailly, Thuram e tinha o Zidane, o melhor jogador do mundo em 2001, recém-campeão da Champions pelo Real Madrid. Tinham, porque 5 dias antes da estreia, num amistoso protocolar contra a Coreia do Sul, Zidane sentiu um estiramento na coxa e ficou fora do jogo de abertura. Do outro lado, Senegal estava estreando em Copas do Mundo, nenhum jogador em um clube de elite. Aos 30 minutos do primeiro tempo, em uma bela arrancada pela ponta, a zaga francesa se embaranou toda e o centroavante senegalês completou pro gol, meio que sentado. A França pressionou o jogo inteiro, Henry chegou a acertar o travessão, mas a bola simplesmente não entrava. Não foi só esse jogo. No grupo também tinha Dinamarca e Uruguai, e a França não conseguiu fazer gol em ninguém. Saiu da Copa com 0 gols em 3 jogos. Então, por mais que contra Senegal tenha sido uma grande zebra, o desempenho da França na Copa foi um lixo. Camarões e Argentina. A Argentina chegou à Copa de 1990 na Itália como a atual campeã do mundo, título conquistado em 1986 com Maradona. Era o jogo de abertura do torneio, 73 mil pessoas no estádio Giuseppe Meazza em Milão, lotado. Do outro lado, Camarões, uma seleção africana sem nenhum jogador em um clube de elite europeu, com um técnico soviético que quase ninguém conhecia. A Argentina tentou, pressionou, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, um jogador camaronês foi expulso e o Camarões ficou com 10. Aos 22 minutos, numa cabeçada, o goleiro argentino espalmou com o joelho e a bola entrou. Depois, aos 43 minutos, um outro jogador camaronês foi expulso por uma entrada brutal no Canide. E com 9, Camarões segurou até o apito final. 1-0 e a favorita, atual campeã do mundo, foi derrubada na abertura da Copa por um time que fez o gol com 1 a menos e terminou a partida com 2 a menos. Argélia e Alemanha Ocidental.
A Alemanha Ocidental chegou à Copa de 82 na Espanha como bicampeã mundial e uma das favoritas ao título. O clima no vestiário alemão antes do jogo contra a Argélia já dizia tudo. Um jogador alemão chegou a brincar falando em dedicar nosso 7º gol para as nossas esposas e nosso 8º gol para os nossos cachorros. E o técnico alemão foi na mesma linha, dizendo que deveria pegar o primeiro trem de volta para Munique se sua seleção sofresse essa derrota. A Argélia estava estreando em Copas do Mundo, ninguém sabia muito deles. O problema é que os argelinos ouviram tudo isso e receberam como ofensa. Lakhdar Belhoumi, atacante daquele time da Argélia, disse: "Recebemos os comentários pré-jogo dos alemães como um ataque à nossa população." E a Argélia chegou ao torneio confiante. Eles vinham de vitórias em amistosos contra a Irlanda, Real Madrid e Benfica. Em campo foi o Belhoumi mesmo que abriu o placar. A Alemanha empatou e logo em seguida Belhoumi fez mais um. A Alemanha pressionou desesperadamente até o final do jogo, mas o goleiro argelino defendeu tudo. Era a primeira vez na história das Copas que uma seleção africana vencia uma seleção europeia. Coreia do Norte e Itália. Em 1966, na Inglaterra, a Itália chega como bicampeã mundial, no grupo com Chile, União Soviética e Coreia do Norte. Eles precisavam apenas de um empate para avançar às quartas de final. A partida era contra a Coreia, um time que quase ninguém no mundo tinha visto jogar. Eles tinham perdido de 3-0 para os soviéticos na estreia e empatado 1-1 com o Chile. Para você ter ideia, nas casas de apostas de Londres, o favoritismo italiano era cotado de 1000-1. Como o vídeo é de zebras, você já sabe o que aconteceu. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o atacante norte-coreano chutou cruzado e rasteiro no canto direito do goleiro italiano. 1-0. O goleiro da Coreia do Norte fez milagres, defendeu tudo e conseguiu segurar o resultado. Fim de jogo. A bicampeã eliminada na primeira fase por uma seleção que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Quando voltaram para casa, os jogadores italianos foram recebidos com tomates podres atirados pela torcida furiosa. A Coreia do Norte avançou às quartas de final, a primeira seleção asiática a passar da fase de grupos numa Copa do Mundo, e quase aprontou 2 zebras consecutivas, pois no jogo das quartas contra Portugal, eles chegaram a abrir 3-0, mas em uma virada épica liderada pelo Eusébio, o placar terminou 5-3 para Portugal. A Coreia do Norte nunca mais voltou a disputar o Mundial nos 44 anos seguintes. Só foi em 2010 que eles jogaram outra Copa. Estados Unidos e Inglaterra. A Inglaterra chegou a Belo Horizonte no Brasil em 1950, estreando em Copas do Mundo pela primeira vez. Eles vinham de 23 vitórias nos últimos 30 jogos, eram favoritos. Golearam até a atual campeã Itália, inclusive nesse período. Não tão atual, né? A Itália foi campeã em 1938 e a gente ficou um tempão sem Copa por conta da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado, a seleção americana era um time praticamente amador. Tinha motorista, professor, carteiro. Um jornal inglês chegou a escrever que seria justo o jogo já começar 3-0 para os americanos. A Inglaterra dominou o jogo e a bola não entrava de jeito nenhum. Então, aos 37 minutos do primeiro tempo, Joe Gatins, nascido no Haiti, desviou de cabeça e fez o único gol do jogo. O jogo ficou marcado como a maior zebra da história das Copas. Redações europeias até suspeitavam de um erro de digitação e os jornais tinham publicado que na verdade a Inglaterra tinha vencido de 10-1. O mundo do futebol ficou completamente em choque. A maior potência do esporte na época perdia para um time amador. E aí, ficou faltando algumas zebras? Se você lembra de alguma, comenta aí que eu faço uma parte 2.